Glórias a Deus, bom dia a todos vocês novamente. E assim como todo projeto que nós realizamos, existe o momento da palavra. Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o ser humano, nós somos santificados através da verdade, que é a palavra de Deus. E hoje a nossa meditação vai estar em Mateus capítulo 24, para nós vermos o que o Senhor Jesus nos ensina acerca da tua palavra, em relação aos dias atuais em que vivemos, nos dias de hoje. Diz a palavra do Senhor, o sermão profético, o princípio de dores. Assim diz a palavra. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, vamos recordar este momento. Jesus está ali com os seus discípulos, e o seu discípulo apresenta para ele o templo de Salomão, um templo que foi edificado majestoso. E aí os seus discípulos, admirados com o templo, falam para o Senhor Jesus. Eles mostram para o Senhor Jesus a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes diz no versículo 2: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, meus irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, tudo que existe sobre a face da terra é passageiro. Tudo que está sobre a terra, nós não vamos ter por eterno. A sua casa, o seu carro, a sua conta bancária, até mesmo a nossa formosura em parte, quando dizemos assim, porque quando somos jovens, quando somos crianças, temos uma aparência, depois jovens e adultos, até aquela formosura que muitos acabam desprezando os outros pela sua beleza, sabendo nós, tudo isso vai passar. A palavra de Deus vai dizer que do pó nós viemos e do pó nós vamos retornar. Porém, o Espírito que está dentro de nós, ele é eterno. E esse Espírito vai voltar para Deus e depois ele vai para um determinado lugar. Se nós obedecemos a Deus, vai para o seio de Abraão. Se não obedecemos a Deus, nós já vamos para um lugar de tormento, de sofrimento. Então, os seus discípulos mostram para Jesus a estrutura do templo. E o Senhor Jesus diz para ele: não, essas pedras não vão ficar eternamente, elas vão ser derribadas também. E aí os discípulos, em particular, perguntam para Jesus: Senhor, qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus responde dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, o que Jesus está dizendo: toma cuidado, observe, que ninguém engane vocês, porque antes de eu vir, acontecerá tais coisas. Antes de eu vir, ocorrerá tais coisas. Ele vem dizendo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, meus irmãos e ouvintes,
Olha só o que Jesus disse: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Precisamos tomar cuidado com aquele que se diz ser Cristo, com aquele que se diz ser aquele que vai conduzir a Deus. Apenas há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o único caminho é Jesus Cristo. Não existe outro nome, não existe outra pessoa que vai nos levar a Deus, somente Jesus Cristo. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, se alguém disser para você que você precisa passar por Ele para chegar a Deus, isto não é verdade. Se alguém disser que você tem que fazer isto ou aquilo para chegar a Deus, também não é verdade. O único caminho é Jesus Cristo. O que Ele fez é suficiente. Ele entregou a sua vida naquela cruz por você e por mim. Isso é suficiente. Mas para isso nós precisamos conhecer a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? Essa verdade é Jesus Cristo e o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que não te pede nada em troca. O Evangelho que não é a base de troca. Você dá isso e Deus te dá isso. Você dá isso e você recebe isto. Não. O Evangelho é de graça. Deus nos deu de graça o Evangelho. E de graça nós devemos anunciar o Evangelho. Se estão cobrando para anunciar o Evangelho, não está de acordo com o Evangelho. Se estão cobrando para fazer uma oração, não está de acordo com o Evangelho. Se estão te cobrando para fazer algo pela palavra de Deus, não é o Evangelho de Cristo. Deus enviando seu Filho Jesus Cristo, que era rico e continua sendo rico. Jesus, sendo rico, se fez pobre por nós. Então não podemos pagar pelo Evangelho, a não sermos viver o Evangelho. E aí Jesus vem dizendo quais sinais da sua vinda. Quais os sinais da sua vinda? Ele está dizendo: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso vos aconteça, mas ainda não é o fim. Então, meus ouvintes, irmãos em Cristo, nós temos ouvido, desde que estamos aqui sobre a face da terra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e talvez estamos sujeitos a uma outra. Mas ele está dizendo: ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque isso é mister que aconteça, mas ainda não é o fim. E ele continua dizendo: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto em vários lugares, é o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quem estava dizendo essas palavras? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós estamos sujeitos a sermos atormentados, perseguidos e odiados pelo nome de Jesus. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, meus irmãos, eu quero destacar aqui que muitos serão escandalizados pelas atitudes daqueles que professam ser adoradores de Deus, pelas atitudes daqueles que professam ser cristão em Jesus Cristo, cristã em Jesus Cristo. E muitos se aborrecerão, principalmente quando você fala a verdade. A verdade, ela dói, mas ela transforma. A verdade, ela é dolorida, mas ela tem um fruto para a vida eterna. Então não entristeça quando alguém te diz a verdade. Não entristeça quando Deus te corrige através da palavra, porque somente quem ama corrige. Deus, como Pai, nos corrige porque nos ama. E nós, como filhos de Deus, que amamos o nosso próximo, amamos os nossos filhos, devemos corrigi-los para que possam alcançar a vida eterna também. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus, olhando para Sodoma e Gomorra, Ele enviou os anjos para que viesse exterminar aquele lugar.
viesse para dar fim ao pecado que tão estava ocorrendo naquele lugar. E não é diferente nos dias de hoje. Creio eu que Deus, olhando para a face da terra no dia de hoje, também o seu coração está entristecido por ver a iniquidade, por ver o pecado, mas também ao mesmo tempo Ele se alegra por ver um povo que está o buscando, um povo que está santificando a sua vida para agradá-lo. Mas nós sabemos que o momento vai chegar, a hora em que Deus vai enviar o seu Filho Jesus Cristo para aquele grande dia, o dia em que todos nós compareceremos diante de Deus para dar conta daquilo que nós praticamos pelas nossas atitudes, seja ela por obra, ação e por palavra, e que nós possamos estar justificados. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor primeiramente para com Deus, o amor ao próximo e o amor a tudo o que pertence a Deus. Que nós não vamos permitir que a multiplicação da iniquidade venha esfriar o nosso amor para com Deus. Vamos crer verdadeiramente que Deus existe. E o fato de que Deus existe, porque nós estamos aqui nesta manhã, ouvindo a palavra de Deus, respirando, esse vento que está nos tocando, é permissão de Deus. Não é um por acaso que esse vento está nos tocando, não é por acaso que o sol se levantou nesse dia. Há um Deus no céu que controla todas as coisas e nos ama de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a recompensa vem, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus irmãos e ouvintes da palavra, não desista de perseverar pelo reino de Deus, não desista de perseverar pela sua fé, porque no final seremos salvos. Glórias a Deus. Nós temos algo maravilhoso que nos aguarda, a vida eterna, porque Jesus disse na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não vos deixarei vocês órfãos. Eu vou para o meu Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, e Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos ensinei, e ensinará aquilo que eu vos não ensinei. Então é nessa promessa, é nessa fé que nós temos e que nós estamos aqui nesta manhã. Porque a fé, meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, não é aquilo que você vê e toca. A fé é o fundamento daquilo que você espera, sem ver. Nós não estamos vendo Jesus neste momento, mas cremos que Ele está aqui, porque a palavra do Senhor vai dizer que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está aqui nesta manhã. Eu não sei se você tem algo a pedir a Ele, faça o seu pedido. Se você quer pedir a Ele renovo espiritual, pede a Ele. Se você quer pedir a Ele a salvação, pede a Ele que dê graça para você perseverar, para alcançar a vida eterna. Eu não sei se é alguma dificuldade, alguma adversidade, se é alguma enfermidade, independente do que seja, Jesus está aqui nesta manhã. E Ele quer operar na sua vida, na minha, na vida de todos nós, o seu milagre. Pois Ele diz assim, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então é esse Jesus que nós servimos. E Ele continua dizendo: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Meus ouvintes, irmãos em Cristo, o fim só virá quando o verdadeiro evangelho será pregado a toda criatura, o verdadeiro evangelho alcançar todas as pessoas. Aí sim virá o fim. Mas Ele disse para nós que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então que você que conhece ao Senhor Jesus, que já pertence ao Senhor Jesus, não desanime, não desista da caminhada, porque não tem vitória sem luta, não tem aprovação sem prova. Nós seremos provados para ser aprovado. Mas Jesus disse que não nos dará prova maior do que nós podemos suportar. Então nessa manhã, se você ouviu essa palavra, se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, não endureça o seu coração, mas abra o seu coração, porque Jesus está aqui nesta manhã dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com você, e você ceará com Ele. Assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.
ti, conforme a graça de Deus, em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, pense e medite, porque amanhã poderá ser tarde demais. Mas se você deseja aceitar o Senhor Jesus, aí onde você está, abra o seu coração e confesse ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, te aceito como Salvador da minha alma, purifica a minha vida, ensina a me viver de acordo com a tua vontade. E eu creio que Ele fará, porque Ele fez assim na minha vida, fez na vida de tantos irmãos, e não será diferente na sua vida, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo vá em cada coração, em nome de Jesus. Amém.